Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Continuamos, amados, na nossa série Referências, mulheres que marcaram a história bíblica, mulheres que marcaram a minha história pessoal. E eu desejo, em nome do Senhor Jesus, que também marquem a sua história. Tanto referências daquilo que devemos fazer e precisamos aperfeiçoar, quanto o aprendizado daquilo que não devemos fazer, para que possamos viver dia a dia buscando estar mais próximos do Senhor e buscando viver de forma harmônica em nossa sociedade, desfrutando de paz, de alegria inabalável, da certeza de estarmos caminhando na direção do propósito de Deus para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito especial. É uma referência que tem muito a nos ensinar. Nossa referência de hoje é Ana, mãe de Samuel, que teve a sua trajetória marcada por ser uma mulher de oração, uma mulher que conquistou, lutou as suas guerras, as suas batalhas pessoais e familiares com oração. E o Senhor contemplou o pedido de Ana e fez dela uma grande referência para todas nós. Vamos então orar e em seguida vamos conhecer, relembrar, aprender com a história de Ana. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a vivermos de forma que Te agrade, que honre ao Teu nome. O Senhor tem nos dado estratégias, Pai, para que possamos lutar as nossas batalhas, na certeza de que o Senhor estará contemplando as necessidades do nosso coração, os pedidos que lhe temos feito. Pai, te agradecemos pela referência que o Senhor nos traz hoje, que é a Ana, que possamos aprender com ela, possamos aprender a nos derramar diante do Senhor, na certeza de que o Senhor Todo-Poderoso pode atender os pedidos que lhe temos feito. Abençoe esse nosso momento, fala com cada um de nós, edifica-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ana, mulher de oração. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Esse versículo expressa um momento específico na vida de Ana. Um momento em que ela, aflita com as suas questões, ela se derrama na presença do Senhor em oração. E esta atitude de Ana foi determinante para tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela a partir deste momento. Bom, vamos então entender um pouco o que foi, quais os fatores que antecederam a esse momento específico em que Ana se derrama na presença do Senhor, chora abundantemente, expressa toda a angústia, toda a amargura do seu coração. Ana era mulher de Eucana. Seu marido era extremamente apaixonado por ela e fazia todo o possível para agradá-la. Ocorre que Ana era estéril. O seu marido, Eucana, tinha uma outra mulher
que lhe deu filhos e filhas. Como nós já falamos em outros momentos, em outros vídeos, naquela época do povo de Deus, do povo judeu, era permitido ao homem ter mais de uma esposa, desde que ele sustentasse, fosse o mantenedor de ambas e de forma igualitária. Seu marido tinha uma outra mulher que lhe deu filhos e filhas. E essa outra mulher se sentia no direito de provocar a Ana. Ela se tornou uma rival de Ana e ela provocava a Ana continuamente. O maior desejo de Ana era poder gerar filhos. Como era costume do povo naquela época, anualmente eles iam à casa do Senhor para adorar, oferecer os seus sacrifícios. E aquele momento que deveria ser um momento abençoado, de comunhão familiar e de comunhão com Deus, se tornava um momento de tormento, porque a sua rival a provocava e a humilhava. Então, todos os anos, a Ana passava por aquela humilhação e provocação da sua rival. Ana chegou a um ponto que ela não suportava mais aquele tipo de humilhações. Ela entendia que ela precisava ser socorrida por Deus. Ela recebia com alegria o amor do seu marido, o cuidado do seu marido, mas as provocações da sua rival a afligiam, a humilhavam, a incomodavam. E ela entendia que Deus podia fazer, Deus podia atender ao desejo do seu coração. Naquele ano específico do relato de 1 Samuel 1, Ana decidiu expor toda a sua amargura diante de Deus. Ana foi ao templo e no templo Ana chorou compulsivamente e orou a Deus. Tamanha era a amargura, a angústia de Ana naquele momento, tamanho foi o derramar dela na presença de Deus, que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada e chegou a perguntar a ela, exortá-la, porque ela tinha ido embriagada à casa do Senhor. E ela lhe explicou que ela não estava embriagada, mas ela era uma mulher aflita e angustiada e que não aguentava mais ser humilhada e por isso ela estava falando com Deus naquele momento daquela forma. Ana chorou, Ana se prostrou, se humilhou e colocou diante de Deus a sua necessidade. E nesse momento, Ana fez um voto ao Senhor Deus, que se Deus lhe atendesse e lhe desse um filho, ela o entregaria a Deus, dedicando-o por inteiro. Então, se o Senhor atender ao pedido do meu coração e me der um filho, eu vou entregá-lo, devolvê-lo, para que seja teu servo e seja usado pelo Senhor na tua casa. Ana então prometeu entregar o seu filho no templo para que fosse educado para ser também um sacerdote usado pelo Senhor. Após explicar-se ao sacerdote, Ana se despede, o sacerdote se despede dela e declara que Deus conceda o que você lhe pede. Então ela recebeu também a intercessão do sacerdote por ela, mesmo sem saber ao certo o que ela havia pedido. E ele disse que Deus lhe conceda o que você pede. Queridos, e prosseguindo no relato bíblico, a Bíblia declara que Deus se lembrou de Ana.
naquele ano, Deus se lembrou de Ana, ela engravidou e deu à luz o seu primeiro filho, a quem chamou Samuel. Após desmamá-lo, Ana o entregou no templo como prometera, e ele passou a morar no templo com o sacerdote Eli. Ana fez o pedido a Deus, Deus a atendeu. Naquele mesmo ano, ela engravidou, teve o seu filho e, após o desmame do seu filho, como ela prometeu ao Senhor, ela foi ao templo e entregou seu filho ao sacerdote Eli para ali ser educado, instruído no templo. Ana via Samuel uma vez por ano e sempre lhe levava uma túnica, fazia uma túnica nova a cada ano e levava para o seu filho Samuel. Samuel passou a morar no templo com o sacerdote Eli. Depois deste ato de dedicação e fidelidade, cumprimento do voto, o Senhor abençoou a Ana e Eucana com mais 3 filhos e 2 filhas. Então, Ana não só teve um filho, como ela pediu, como o Senhor a abençoou com mais filhos, mais 3 filhos e 2 filhas. A atitude de Ana naquele momento foi determinante para que o Senhor olhasse, contemplasse o desejo do seu coração. O Senhor Deus não só atendeu ao desejo do coração de Ana, como ele realizou muito mais do que ela pediu. O Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que podemos aprender com Ana, amados? Primeiro, Ana recorreu a Deus e derramou a sua angústia. Ana foi diretamente àquele que ela sabia que podia resolver o seu problema. Ana não se importou em ser mal interpretada pelo sacerdote. Imagine para a época uma mulher prostrada, chorando e falando coisas incompreensíveis ao sacerdote. Ela se expôs de uma forma que não era comum. Mas ela estava tão angustiada e tão certa de que Deus podia atendê-la, que ela não se importou com o que os outros pensariam. Ana fez, além disso, um voto que tiraria das suas mãos o filho que ela tanto desejava. Ela prometeu, ela fez um voto a Deus dizendo que, se o Senhor a atendesse, ela lhe devolveria aquele filho, para que o Senhor o usasse como quisesse. A angústia de Ana a levou a uma atitude extrema. E o que Ana queria era somente ser saciada por Deus. Era deixar de passar por aquela humilhação, pela afronta que ela enfrentava da sua rival. E ela desejava muito ter um filho. E o Senhor contemplou a atitude de Ana. O Senhor se agradou da atitude de Ana. Outra questão muito importante que nós precisamos aprender com Ana é que Ana não idolatrou a bênção que ela recebeu. Porque ela poderia, após receber a bênção, se apegar tanto àquele filho e depois não cumprir o voto. Muitas vezes nós somos insistentes e pedimos coisas a Deus. No caso de Ana foi um filho, mas
Muitas vezes nós pedimos por um emprego, nós pedimos por um bem material, por uma casa, pela cura, tantas coisas que nos afligem. E quando somos contemplados por Deus, a nossa atitude é de idolatrar aquilo que a gente recebeu e colocar no lugar de Deus. Então, é dedicar todo o nosso tempo para a bênção recebida, para o presente recebido, e nos esquecermos daquele que nos concedeu a bênção. Ana nos ensina a não idolatrarmos o que recebemos. Quantas mulheres oram por filhos? Quantas mulheres oram por necessidades materiais, né? Quantas pessoas oram por um trabalho, por um emprego, e quando recebem, dedicam todo o seu tempo a esse trabalho e se esquecem de dar a primazia do seu tempo para Deus. Quantas vezes pedimos um filho e quando o Senhor nos atende, nós nos dedicamos ao cuidado, claro que é necessário, mas nos excedemos idolatrando aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos idolatrar a bênção. Nós temos que adorar, dar a primazia e nos dedicar ao Deus da bênção e não a bênção. E Ana soube fazer isso. Ela pediu, fez um voto e cumpriu o voto, embora tenha sido difícil para ela, mas ela cumpriu o voto e não idolatrou a bênção. Ana soube pedir e soube administrar quando recebeu a bênção, porque ela sabia que Deus tinha lhe dado e ela sabia o que ela tinha prometido. Então ela soube administrar a bênção que ela recebeu de Deus. E aí Ana cumpriu o seu voto, tal qual havia prometido. Essa atitude de Ana agradou novamente a Deus. E o Senhor resolveu, por ela ter sido fiel e ter cumprido o seu voto, o Senhor resolveu a abençoar com mais filhos e filhas. O Senhor fez infinitamente mais do que tudo que ela pediu. E, além disso, aquele filho Samuel, que Ana entregou no templo, para que Deus o usasse como quisesse. Ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele viveu para Deus de fato, dedicou a sua vida, estudou, aprendeu com o sacerdote Eli e se tornou um grande homem de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher que colocou a sua necessidade, a sua angústia, a sua aflição nos pés do Senhor. Ela não saiu brigando com a sua rival, ela não saiu tomando atitudes precipitadas como outras mulheres da Bíblia em situação semelhante, mas ela confiou a Deus a sua necessidade. Ela não tomou atitudes pelas próprias mãos, ela não se precipitou, mas ela colocou sua necessidade nas mãos do Senhor. Tanto que ela foi marcada, ela é conhecida biblicamente como mulher de oração. Ela inspirou e inspira projetos, na nossa igreja, na nossa denominação, como o Projeto Ana, porque ela se tornou uma referência de mãe que ora pelos filhos, que ora pelo filho. E grande foi o exemplo que Ana nos deixou. Irmãs, mulheres, sejamos mulheres
de oração. Mais oração, menos confusão. Mais oração, menos palavras impensadas. E, essencial, se fizermos um voto, cumpramos esse voto. Porque o Deus que contempla as nossas necessidades, Ele se agrada desta atitude. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos aprender ainda mais com Ana. Você pode ler todo o relato e toda a história no livro de 1 Samuel. E pode aprender ainda mais e entender como Deus usou Ana e o seu filho Samuel na história do seu povo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, sabedoria e que sejamos mulheres de oração. Mulheres que guerreiem, coloquem suas lutas diante do Deus que guerreia as nossas guerras. Nos derramemos perante o Senhor e Ele fará aquilo que lhe pedirmos segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que a paz do Senhor nosso Deus seja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.